Olá a todos, tudo bom, galera? Gente, agora então nós vamos começar um vídeo que dirá respeito à América Latina ali em meados do século XX, de meados do século XX até o final da Guerra Fria. Então, se a gente for pensar na história do Ocidente, a gente está falando ali da Segunda Guerra Mundial até o final da Guerra Fria. O que se passava então na América Latina ali na década de 40 até a década de 80? Bom, gente, na América Latina, no começo desse período, nós tivemos os chamados regimes populistas. Esse termo populista não é tão utilizado hoje mais, na verdade ele não é nada utilizado mais entre os historiadores, pois esse ficou um termo um tanto depreciativo, genérico demais, que é um termo que descreve muito pouco, mas acaba que nos materiais didáticos do ensino básico, a gente ainda tem muito a utilização do termo populismo, embora eu acredite que nos vestibulares, assim como o Enem, o Fuvest, o Unicamp, dificilmente você vai ver essa palavra se não fosse para ser criticada. Mas enfim, ainda serve para a gente organizar de uma certa forma essa divisão de conteúdos, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse termo, desses regimes, na verdade, desses políticos latino-americanos que ficaram conhecidos como os populistas, o momento do populismo latino-americano. Galera, neste momento, então, a América Latina vai ter uma série de lideranças que defenderam um Estado forte, um Estado que vai intervir na economia, que vai regular os conflitos sociais, que vai, então, impor regras, que vai buscar criar uma harmonia social com uma ampla participação, então, do Estado, tanto na economia, quanto na política, quanto na sociedade, na relação capital-trabalho. Bom, gente, além disso, estas lideranças populistas serão lideranças carismáticas, então que vão trazer para a política um certo afeto, uma noção então de que estas lideranças vão buscar ali agradar a população. Essas lideranças vão ter como objetivo ser palatáveis à população latino-americana no geral. Então esses líderes vão buscar se aproximar dos trabalhadores para conquistar a simpatia dos trabalhadores. Por isso, então, eles serão muitas vezes chamados de populistas, então eles vão buscar agradar a população trabalhadora. Gente, só que ali então, estes líderes serão entendidos pelos seus críticos como lideranças demagógicas que estariam utilizando os trabalhadores como uma massa de manobra. Então, eles estariam entregando ali migalhas para os trabalhadores que escolheriam apoiar esses políticos por uma certa irracionalidade típica das massas trabalhadoras, populares, pobres. Bom, gente, acontece que também a gente pode criticar essa certa visão. A gente pode pensar que também estes políticos estavam fazendo uma certa negociação com uma classe trabalhadora que tinha a capacidade de impor pressão sobre o regime político. E assim, então, esses políticos, eles vão ter uma certa popularidade, pois afinal eles entregavam certas coisas para os trabalhadores, eles faziam coisas que eram interessantes aos trabalhadores, que eram do interesse dos trabalhadores e por isso ganhavam o seu apoio. Olhando dessa perspectiva, a gente está descrevendo uma característica fundamental das democracias. Lógico, não estou falando que esses governos eram democracias liberais perfeitas, nem qualquer outro tipo de democracia, mas o que eu quero falar é que, desse ponto de vista, a característica ali do assim chamado populismo não poderia ser exatamente criticada. Então veja só como existem diferentes olhares que a gente pode ter para esse fenômeno político que vai acontecer aqui na América Latina, inclusive no próprio Brasil. Bom, gente, e por que então, afinal, era necessário que os políticos agora, que as elites políticas voltassem os seus olhares à classe trabalhadora, como eu estou falando para vocês? Gente, o que acontece é que nesse momento da história latino-americana, a gente vai ter cada vez mais uma indústria presente na América Latina, a gente vai ter, e isso principalmente ali depois da crise de 29, da Grande Depressão, que traz então uma necessidade da América Latina ter uma indústria relativamente autônoma para substituir uma indústria estadunidense, europeia, que já não mais tem como prioridade vender para outros países, né? Bom, enfim, mas isso aí já é uma outra questão. A questão é que por esse crescimento urbano, industrial, vai surgir uma classe operária urbana muito maior na América Latina. Assim, galera, na América Latina, essas classes populares vão se organizar em movimentos operários, em sindicatos, vão começar a fazer reivindicações, greves, o que vai então ampliar a participação política dos trabalhadores no geral. Os trabalhadores então vão demandar uma melhora nas suas condições de vida de uma maneira organizada, eles vão se impor assim
frente aos regimes políticos que ali estavam na América Latina. Surgem então lideranças que vão tentar lidar com esses trabalhadores organizados. Então estas lideranças vão ali tentar se aproximar dos trabalhadores e entregar aos trabalhadores certas reformas sociais que eram a eles importantes. Então a gente pode pensar também que é justamente a agência desses movimentos de operários, desses movimentos de trabalhadores, que leva também ao surgimento dos regimes populistas. Isso dá um protagonismo maior para os subalternos da história, que é uma visão muito mais interessante de você ter, não entendendo simplesmente as populações do geral como uma massa de manobra. No geral, os vestibulares já cobram mais, principalmente a Unicamp, que tem essa vertente thompsoniana da história dos subalternos. Então, nos vestibulares cada vez mais aparece estas classes populares, que normalmente são invisibilizadas, são tidas como, né, simplesmente objetos da história. A gente tem que entender também essas pessoas como sujeitos históricos que fazem a história e, portanto, entender os políticos populistas como em interação com esta população. Então, os políticos visavam entregar alguns direitos, alguma melhora para esta população, para que esta população não se revoltasse e quisesse então fazer uma revolução. Então esses políticos vão defender a manutenção da ordem, vão entregar alguns direitos aos trabalhadores, alguns benefícios aos trabalhadores, para que os trabalhadores não recorressem a uma revolução socialista, anarquista, comunista, beleza? Então, gente, esses políticos populistas, cuidado, apesar deles se aproximarem dos trabalhadores, não tratam-se de revolucionários, tratam-se sim de políticos conservadores que visam a manutenção da ordem. Pense no que é Getúlio Vargas, que você deve ter uma familiaridade maior. Esse sim é um político que vai ter majoritariamente um perfil conservador de manutenção da ordem, defendendo sim uma institucionalidade, não que ele defenda justamente a respeito às leis, mas sim que ele defende uma hierarquia social muito clara, onde o trabalhador se põe no seu devido lugar e ele busca ao máximo evitar a revolução. Esta vai ser a ideia geral da relação entre os políticos populistas e os trabalhadores nesse momento de um início do populismo latino-americano. Bom, gente, o grande representante desse populismo latino-americano ali no seu momento mais conservador, com certeza é Juan Domingo Perón, que você está vendo ali na foto, junto de sua esposa Evita Perón. Então vamos buscar entender um pouco destes governos da Argentina, que é com certeza talvez o mais famoso, né, caso de regimes populistas na América Latina. Bom, gente, o que acontece então? Como eu já meio que adiantei para vocês, na Argentina, durante a Grande Depressão, ali da década de 30, a gente vai ter a Argentina não conseguindo mais ganhar tanto dinheiro com as exportações de produtos primários, com a agroexportação. Então, a Argentina vai passar, como não conseguia mais se apoiar nessa exportação para a Europa e para os Estados Unidos por conta da crise que esses locais passavam, a Argentina passa a ter que erguer a sua própria indústria, algo parecido com a substituição de importações que acontece aqui no Brasil. Então, com o crescimento de uma indústria argentina, vai se crescer também, evidentemente, a quantidade de operários que vão existir na Argentina, e esses operários vão começar a se organizar para pedir por melhores condições de vida. Então, o movimento operário vai se estruturar aqui na Argentina. Bom, com o movimento operário, então, começam as reivindicações dos operários, os operários, então, se transformam em agentes políticos fundamentais. Bom, Juan Domingo Perón surge justamente neste contexto para lidar com este movimento operário. Juan Domingo Perón vai aparecer como uma figura de monta da política argentina quando ele se transforma em secretário do trabalho. De secretário do trabalho, ele vai disputar as eleições depois e se tornar presidente da Argentina. O discurso que Perón vai adotar em seus governos, quando ele esteve ali na política, será um discurso contrário às velhas oligarquias argentinas. Ele vai fazer também um discurso contra o imperialismo, contra uma Argentina, então, que deveria se submeter sempre ao capital externo, às multinacionais. Então, ele vai adotar esta postura de um nacionalismo argentino, não aceitando a ingerência externa na Argentina, pelo contrário, a criticando. Este nacionalismo vai aparecer muito nas nacionalizações feitas por Juan Domingo Perón. O que é uma nacionalização? É quando você tem ali uma empresa estrangeira
no seu país, ali uma planta de uma fábrica, uma ferrovia, ali que é de uma empresa estrangeira, propriedade de uma multinacional da Europa, dos Estados Unidos. E aí o que é a nacionalização? É você tirar a propriedade da empresa dos estrangeiros e você então fazer com que pessoas do seu próprio país tenham a propriedade desta empresa que antes era estrangeira. Então você tira a propriedade do estrangeiro e você coloca a propriedade para alguém dentro do próprio país, dentro aqui no caso da Argentina. Pode ser tanto o Estado quanto empresários argentinos. Estas nacionalizações elas vão acontecer então na Argentina. Então, multinacionais na Argentina perdem as propriedades de ferrovias, da rede elétrica, da telefonia, e estas empresas agora tornam-se empresas administradas pelos argentinos. Só que, claro, eles vão fazer também uma compensação. Então, os argentinos vão pagar uma indenização a estas empresas multinacionais que perderam as suas propriedades, havendo, portanto, uma compensação financeira às multinacionais que perderam as propriedades. Então, calma, calma, calma. Não é algo assim simplesmente roubar, não, beleza? Mas mesmo assim, isso vai gerar uma indisposição em relação aos Estados Unidos e ao Juan Domingo Perón. E os Estados Unidos não vai aceitar essas nacionalizações que impedem o prosseguimento da extração de lucros ali por parte dessas multinacionais estadunidenses na Argentina. Bom, além disso, galera, o governo de Perón também vai ter um viés bastante autoritário, vai ser um governo relativamente ditatorial. Então, o que vai acontecer aqui é uma dura repressão contra os sindicatos que se opunham ao Juan Domingo Perón. Então note aqui como este governo busca a manutenção da ordem, busca evitar uma revolução, atacando duramente, violentamente os anarquistas, os socialistas, os comunistas. Então sindicatos independentes, combativos, que não se filiavam ao governo, serão atacados diretamente por Perón, que vai então trazer um controle para a sociedade argentina com uma mão forte. Então, a gente vai ter também a censura, nós teremos intervenções do poder judiciário, com o executivo, então, controlando, às vezes, o poder judiciário, o que desbalanceia uma harmonia entre os três poderes, configurando também um autoritarismo. E a gente vai ter perseguições acontecendo nas universidades, tirando um livre pensar. Note, então, como o governo de Juan Domingo Perón traz estas características autoritárias. Bom, gente, mas o governo de Perón vai ficar talvez mais famoso mesmo pela relação que ele vai trazer, que ele vai ter com os trabalhadores, trazendo alguns benefícios para os trabalhadores. Então a ideia aqui, galera, era basicamente qual? Calma, calma, você não precisa fazer uma revolução socialista para sua vida melhorar. Vem aqui, trabalhador, não se revolte, eu te dou um aumento do salário mínimo. Olha só, melhorou, não precisa fazer revolução não. Eu te dou aqui uma previdência social para você se aposentar. Eu crio aqui um tribunal do trabalho. Ó, se o seu chefe estiver te desrespeitando alguma lei trabalhista, você pode processar ele no tribunal do trabalho e a gente vai resolver essa disputa aqui entre o empresariado e o trabalhador nos tribunais do trabalho, que podem defender então o trabalhador, reconhecer os direitos dos trabalhadores. Vai vir aqui também para a Argentina nos governos do Perón também a ideia de uma caridade, então de uma ajuda à população mais necessitada. Uma figura fundamental nessas políticas de caridade será a Evita Perón, a esposa do Juan Perón, que vocês veem ali na foto. Tanto que Evita será uma figura muito carismática, uma liderança muito carismática, que vai ganhar o apoio de boa parte da população argentina. Então, o Juan Perón e a Evita Perón vão conseguir estabelecer uma comunicação muito eficiente com os trabalhadores, se colocando eles então como pessoas boas. Então um apego pessoal, cordial vai acontecer em relação ao Juan Perón e a Evita Perón. Essas serão lideranças carismáticas que, a partir de uma institucionalização da propaganda que vai se utilizar dos meios de comunicação de massa, vai construir essa imagem boa do Juan Perón e da Evita Perón. Bom, vai se utilizar então jornais, revistas, rádios. O rádio
era muito utilizado aqui em meados do século XX para se comunicar com uma população que muitas vezes não sabia ler e escrever. Então o rádio foi fundamental. O rádio massificou a comunicação numa escala nunca dantes vista. E assim, então, esses políticos carismáticos falavam diretamente com a maioria da população, que conseguia ali ouvir os políticos por um radinho que era relativamente acessível aos trabalhadores. Bom, a gente vai ter também o cinema e também as escolas vão adotar uma propaganda política pró-governo. Galera, assim então a gente vai ter o reconhecimento e a preocupação desse governo com os trabalhadores. Isso vai ser demonstrado, na verdade, um reconhecimento com a importância dos trabalhadores e uma preocupação desse governo com os trabalhadores. Aí você pode pensar, pô, os trabalhadores otários estão sendo enganados. Galera, cuidado. Este momento aqui era um momento em que os trabalhadores eram muito destratados no geral pelos políticos. As pessoas pobres, elas costumavam ser abertamente desprezadas pelos políticos na América Latina, com os políticos falando frontalmente contrário à população pobre, como se fossem um bando de bárbaros incultos. Bom, o que acontece aqui é que vai surgir um respeito mínimo à classe trabalhadora a partir desses governos populistas, o que explica boa parte da popularidade que os populistas vão conseguir. Bom, os populistas também vão defender uma conciliação, uma harmonia social, sendo contrários, portanto, à revolução. Como eu já falei, a ideia aqui é que a sociedade argentina deveria ser como um corpo, que tem as suas várias partes, cada parte tem a sua função. Então, o trabalhador pode ser ali as pernas desse corpo, e ele tem essa função de sustentar, né? Os empresários, de repente, podem ser partes mais nobres do corpo, que tem uma função de liderança ali, então eles serão, sei lá, os olhos desse corpo, e o governo será o cérebro desse corpo que tudo controla. Então, a ideia é que, evidentemente, as suas pernas não podem brigar com os seus braços. Cada um na sociedade tem a função e deve estar agindo de acordo com a ordem, de acordo com uma certa harmonia social. Esta é a ideia, então, de um corporativismo. Bom, para isso, então, para dar essa ideia de uma harmonia entre toda a nação argentina, também serão amplamente utilizados as simbologias nacionais aqui nesta propaganda política feita por Juan Perón e Evita Perón. Bom, galera, apenas a título de uma curiosidade, uma mera brincadeira, para vocês terem uma ideia da popularidade que terá Evita Perón, recentemente, neste ano de 2025, quando Katy Perry foi fazer um show na Argentina, um dos seus fãs entrega a ela um quadro de Evita Perón e Katy Perry não pensa duas vezes, ergue aquele quadro, provavelmente sem fazer a menor ideia do que ela estava fazendo, e as pessoas prontamente já tiram as fotos ali. E a população argentina vai então à loucura com Katy Perry defendendo Evita Perón. Bom, gente, para você ter então a ideia que Evita Perón é uma figura que até hoje é muito popular na Argentina. O peronismo se transforma numa importante vertente política na América Latina. E este é então o maior exemplo desse populismo com um viés mais conservador. Você também conhece muito bem o exemplo de Getúlio Vargas. Bom, gente, no próximo vídeo a gente vai falar sobre um pouquinho os populismos mais à esquerda, os populismos que têm já um caráter um tanto mais revolucionário. Então, na próximo vídeo falaremos do Chile de Salvador Allende. Muito obrigado pela atenção e vejam o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.